Prezados senhoras e senhores participantes, boa noite. Sou o professor Marcel Mariano e serei moderador deste webinar. O Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento, Procede FIA, tem o prazer de iniciar a série de webinars Gestão Empresarial, Práticas e Resultados. Esta série de webinars tem como objetivo abordar assuntos práticos da gestão de empresas em sintonia com os desafios enfrentados pelos executivos e executivas. O Procede FIA, Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento da Fundação Instituto de Administração, é um núcleo de excelência na gestão empresarial reconhecido nos campos de educação executiva, de consultoria e de pesquisa. Para a realização da série de webinars, o Procede FIA agradece o apoio das seguintes instituições: a ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, ABROS, Associação Brasileira de Lojistas Satélites, a CSP, Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudeste, e Rotary de São Paulo Saúde. No webinar de hoje, o professor Roberto Alonso abordará o seguinte tema: Gestão Integrada de Marketing, ações para uma realidade desafiadora aos gestores. O professor Roberto Alonso é formado em Marketing, com especialização em Marketing de Varejo e MBA em Marketing pela FIA-FEA-USP. É mestrando em Gestão de Negócios pela FIA. Atuou como gerente sênior de marketing em empresas de grande porte. Representou o Brasil no Fórum Mundial de Jornais pela One em Monte Carlo. É consultor e professor de cursos de pós-graduação e MBA nas áreas de marketing, comunicação e people analytics na FIA Business School e em outras instituições de ensino. Foi colaborador do CEST, USP, Centro de Estudos Sociedade e Tecnologia da USP, e diretor de Relações Institucionais da Associação Paulista de Fundações. É diretor da Radic Marketing. Este webinar terá duração de 60 minutos e será dividido em duas partes. Na primeira parte, o professor Roberto Alonso apresentará durante 45 minutos o tema Gestão Integrada de Marketing, ações para uma realidade desafiadora aos gestores, tratando de assuntos relevantes para empreendedores, gestores ou consultores. Na segunda parte, os participantes terão 15 minutos para fazer perguntas. Com a palavra, o professor Roberto Alonso. Bem-vindo, professor. Oi, Marcelo, muito obrigado, boa noite, obrigado pela abertura, muito bom saber de tudo isso. Nem eu sabia que eu tinha um currículo assim, tão sofisticado, novidade, mas agradeço. Quero agradecer também a oportunidade aí que o professor Marcos Prachedes, professor Almir, professor Adelino, enfim, toda a equipe do Procede tem proporcionado, tem nos ajudado, né? A própria equipe que trabalha lá, as meninas que nos ajudam bastante, e agradecer a todos que estão aí conosco para a gente discutir esse tema, que para mim é extremamente importante. Eu acredito muito que a gente precisa evoluir como o mercado tem exigido, como profissional e as empresas como organização. Então, eu trouxe algumas informações. Eu sou um dos caras que são apaixonados por métricas, por números, por dados. Então, vou falar um pouco da gestão associada a essas questões de métricas hoje, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Então, quero até compartilhar minha tela com vocês para a gente começar a falar sobre isso. Tudo bem? Podemos seguir? Consegue ver a tela aí? Já está funcionando? Sim, professor. Então, vamos lá. Senhores, gestão integrada de marketing, ações para uma realidade desafiadora. De fato, o que a gente está vivendo é uma realidade que está nos desafiando mesmo, né? A pandemia, eu não gosto muito, acho que já é um termo que está até nos cansando, mas ela atinge as organizações de forma diferente, impacta as organizações de maneira diferente. Enquanto para algumas é um grande problema, para outros tem sido uma grande oportunidade. E acho que a organização, ao se voltar para o entendimento interno das suas atividades, ela vai conseguir encontrar novas oportunidades ou nova maneira de superar os problemas que estão sendo enfrentados agora, né? O que eu gostaria de falar, em termos de contexto, essa pandemia, a gente tem percebido, né, está transformando a evolução tecnológica, todo mundo tem visto isso de uma forma bastante intensa, né, está acelerada a transformação digital, a própria Goldman Sachs citou isso recentemente. Mas eu acho que não é apenas isso, ela está transformando a forma como a gente está vivendo, né? Como uma situação assim disruptiva, usando um termo bastante moderno,
a gente passou a depender muito fortemente da tecnologia para trabalhar, para nos relacionarmos, para estudar, para comprar, para viver, enfim. Há claramente, no meu modo de olhar, um ambiente novo, um ambiente social, sabe, uma nova arena competitiva. Então, as estratégias empresariais, o novo futuro, que muita gente tem chamado aí de novo normal, ou novo anormal, né? Ou seja, tudo tem se mostrado diferente do que a gente conhecia até agora. Tá? Pero não muito, vamos considerar, não muito. O fato, talvez, é que a gente pode observar, sim, o futuro não é mais como era antigamente, como diria o saudoso Renato Russo. Né? Eu, particularmente, tenho uma preocupação sobre o que essa onda de futurologia, né, na acepção mais profunda ou até jocosa dessa expressão, né, quando ela se refere às questões de assim, uma adivinhação, o que verdadeiramente dados, métricas, as mensurações, o analytics, né, o data-driven marketing, nos leva a entender sobre o que está acontecendo, o que vai ocorrer. E aqui eu falo de análise preditiva, né? Eu não falo apenas das questões relacionadas com essa futurologia, mas fazer uma previsão, uma compreensão do que passa na estratégia de marketing e na performance de marketing para a organização. Então, olhar o que como se posicionar, né? Como planejar, como saber para onde a empresa vai nesse momento. Então, não é questão de tentar adivinhar o que vai acontecer no futuro, ou simplesmente, sabe, uma bola de cristal para saber como ele será. Para isso, eu acho que a gente tem a confirmação desse mundo, né, de muita mudança, e esse ambiente cria uma grande área de atrito para que a gente tenha a compreensão do que pode acontecer e como fazer isso acontecer, muitas vezes. Então, quando a gente fala de um ambiente, de uma análise preditiva, primeiro, né, a análise preditiva é a utilização de modelos estatísticos para apontar como serão dados no futuro ou como se comportam, né, o futuro, fazer a previsão disso, previsão de cenário, saber performance atual para entender o que pode ou o que deve acontecer. Quando a gente está falando de um ambiente mais prescritivo, né, de soluções prescritivas, a gente está falando de uma possibilidade de recomendação. Então, eu estou falando de uso de ferramentas estatísticas, de analytics, de métricas de negócio, métricas de mercado, de marketing, enfim. É uma mistura de uma análise descritiva quanto a preditiva, né? E precisa estar alinhada à gestão do negócio para gerar recomendações de ações que vão ser tomadas de forma automática, né? Às vezes de forma semi-automática, e tem a finalidade principal de otimizar estratégias pelas empresas, pelos gestores, com a finalidade, portanto, de alcançar melhor resultado em menor espaço de tempo. Então, enquanto a análise preditiva se limita a dizer como provavelmente vai ser o futuro, a prescritiva ajuda, fornece subsídios para tomar decisão que irão alterar o futuro, vão conduzir a empresa para um futuro desejado. Então, em outras palavras, o que deve ser feito agora para que a gente conduza, né, a organização para um futuro que a gente queira que se realize. Então, para isso, pessoal, é necessário lançar mão de estratégias que permitam transformar o cenário competitivo em que a marca, a empresa está inserida. Né? Aí precisa buscar a melhor forma de realizar negócio, de se relacionar com concorrentes, ou seja, conduzir a organização para o que a gente chama de oceano azul, né? Como Shankin cita no livro Estratégia do Oceano Azul, onde não há uma concorrência tão voraz, né? Tão aquela briga grande. Nas organizações, portanto, a estratégia de um marketing integrado, né, tem como a meta, aqui que é o que a gente quer, o ponto dessa nossa conversa, é como a gente consegue conduzir a empresa para um futuro desejado, sabe? É entender onde a empresa se situa, onde ela está no ambiente competitivo, entender os modelos concorrenciais, entender a própria performance e desempenho, né? Buscar incorporar as variáveis previsíveis e vejam,
incorporar as variáveis previsíveis, mas não podemos esquecer de se preparar para o imprevisível, porque o que a gente está vivendo era imprevisto, né? O que eu estou querendo falar com vocês, executivos, gestores, é que é necessário olhar para os dados para entender o presente, para compreender, sabe, ponderar o que aconteceu no passado e, a partir daí, construir ações que conduzam para um futuro. Sabe, atuar tomando decisões baseadas sempre em dados, ao meu ver, é o caminho mais seguro, né? E quando a gente está falando, então, de estratégia competitiva, em soluções, em marketing integrado, eu estou me referindo a uma empresa, uma organização holística, onde o marketing não é apenas uma ferramenta de comunicação, como acontece na maioria das empresas, né? O marketing é muito mais do que isso, é muito mais do que fazer anúncio, sabe? De ficar medindo quantas pessoas estão chegando no site. Nesse aspecto de integração do marketing na organização, eu estou falando de uma cultura, uma atividade, um comportamento que deve estar incutido na mente de todo colaborador, porque, na verdade, moçada, no final do dia, todo mundo é responsável pelo resultado. Então, todo mundo é responsável pela marca, pelo cliente e, por decorrência, pela continuidade, pela evolução da empresa. Então, achar que o marketing é só o marketing, aquela salinha onde está aquele pessoal lá, é uma visão um pouco ultrapassada, considerando esse ambiente. Então, o que a gente pensa em relação à estratégia do marketing, e aqui tem uma confusão que eu acho bacana, que o Kotler fala bastante, né, que ele fala, a solução é uma parte importante da estratégia. Evidentemente que ela é construída para que seja uma própria solução. Então, o Kotler faz uma pergunta interessante quando ele fala dessa estratégia. Ao marketing estratégico ou a estratégia de marketing? Aí eu pergunto para vocês, vamos dar uma refletida, pessoal. Como é que você vê isso na sua organização? O marketing é estratégico ou tem a estratégia de marketing, estratégia de comunicação? Sabe, olhar para isso não esquecendo que o mundo, o mercado é vivo, gente. O mercado se transforma. A gente está passando por isso agora. Ele traz surpresa. Então, é bom se preparar a empresa, de uma forma geral, para que ela esteja pronta para mudar rapidamente, para se adaptar rapidamente. Né? E por que isso? Porque é aquilo que a gente estava falando. Vocês ouviram, parece até jargão, é meio repetitivo, mas a gente está aí no que a gente chama de mundo VUCA, né? Um mundo volátil, de mudanças rápidas, de mudanças profundas, muitas vezes, né? Que nos levam para um caminho, às vezes, incerto, como o que a gente vive. Então, a gente está falando de um mundo, né, incerto, um mundo complexo, em que as decisões decorrem de uma série de análises e acabam influenciando resultados, acabam tendo consequências, muitas vezes sérias, positivas ou negativas. E também é um ambiente muito ambíguo, né, com as coisas acontecendo simultaneamente, entre que você tem que tomar uma decisão rápida, no sentido de usar um caminho ou usar outro. Então, o que eu tenho dito, até usado bastante nas aulas, nas nossas conversas, nesses bate-papos, é que a empresa ela precisa ser rápida. E aí você já deve estar olhando assim, aquele pessoal mais né, atento, vai dizer assim, olha lá, o professor escreveu rápida sem um acento, né, uma proparoxítona sem acento. Não, esse rápido é um acrônimo que eu acabei preparando, desenvolvendo, para explicar o que a empresa tem que ser em relação a esse mundo VUCA. Né? Ela precisa, para ter essa volatilidade, para encarar a volatilidade, precisa ter uma resiliência para conseguir ser impactada e voltar ao seu tamanho, voltar à sua capacidade anterior. Né? E, se possível, voltar de uma forma ainda melhor. Então, essa resiliência vai ajudar a encarar esses grandes momentos de mudança, né, constante. Para as grandes incertezas, o que eu acho que assim, é extremamente importante é a adaptabilidade. E eu acho que aqui, falando de momento, de pandemia, sabe, a gente percebeu que as pessoas rapidamente se adaptaram ao trabalho em casa, ao home office. As empresas conseguiram se adaptar a tudo isso. Então, a adaptabilidade num ambiente tão VUCA desse jeito, tão volátil, tão incerto,
né, precisa estar. E também, olhando aqui para essa complexidade, né, a complexidade requer da empresa uma visão, uma perspectiva de solução, de estratégia para encontrar o caminho. Evidentemente que toda vez que aparece, então, a ambiguidade, é tomar iniciativa, pegar os dados, olhar, fazer as ponderações, essa análise e tomar iniciativa. Agora, tudo isso, né, não vai funcionar bem se a gente não tiver duas outras situações, duas outras atividades, dois outros comportamentos que conduzirão as empresas a isso. Ela precisa ser digital. Não estou dizendo que o analógico, as operações anteriores morreram. Não, pelo contrário, elas continuam. Mas ela precisa ter uma mentalidade mais digital, uma mentalidade mais analítica, porque é a análise baseada nos dados, baseada nas informações que se transformam em estratégias. Então, a empresa precisa se transformar digitalmente. Desculpa. Né? E temos, como a gente tem visto, acompanhado acontecer em velocidade inimaginável para os gestores aí. Eu acho que todo mundo teve que, como a gente fala na aula, como a gente fala aí no popular, todo mundo teve que se virar, teve que dar os seus pulos, né, para encarar o que o mercado estava exigindo. Então, transformação digital, moçada, na minha opinião, deixou de ser uma questão pura de estratégia, sabe? Deixou de ser uma opção, se transformar ou não digitalmente, sabe? Digitizar a organização. Então, essa transformação é mandatória, cara. É assim, o mundo, o mercado, tudo depende desses novos processos, sabe? Depende de novos modelos, ferramentas, depende de nova postura, moçada, do pessoal, depende de metodologias para que isso aconteça. Então, o que a gente está falando é que essa cultura digital precisa ser incorporada. E cultura é uma coisa que não se faz do dia para a noite, né? A cultura leva tempo, a gente precisa desse mindset digital, mas tem que preparar a organização, preparar as pessoas. Então, para que a transformação de fato aconteça, essa transformação necessária, eu lembro aqui, né? Para que possa contribuir com a estratégia, né? Se relacionar, ou vai se relacionar, com o futuro. Então, se a gente está falando de futuro, de mudança, de plataformas, né? Medir o desempenho para saber como estamos e para o que precisamos fazer para melhorar, usando métricas financeiras, não financeiras, monitoramento, desempenho, enfim, tudo isso passa a ser fundamental. Acompanhar o dia a dia para direcionar, sabe, as próximas ações, considerando performance atual, claro, performance desejada, de agora para o futuro, não é também mais opções. Eu reafirmo aqui para vocês o que eu disse agora há pouco. Entender o passado, compreender o presente, se organizar, se preparar para construir um futuro. Mas para isso, precisamos de dados, precisamos de informação. Né? Então, se a gente dá uma olhada em como, ao longo do tempo, isso evolui, é muito interessante, porque é muito comum eu ouvir por aí, é muito difícil medir marketing. Sabe, é muito difícil medir o ROI do marketing, e de fato é. Né? Se fosse fácil, né, a gente não estaria aqui discutindo isso, evidentemente. Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês é que essa não é uma iniciativa nova também. Sabe? Medir o marketing é alguma coisa que já acontece há bastante tempo. Vou trazer até alguns exemplos aqui, como esse aqui, citado no livro do Pupo, quando ele fala do Fowler e do Bowles. Né? O que ele está dizendo para a gente que a compreensão dos resultados aqui é uma coisa que já nasce dentro da organização, já nasce desde a primeira onda do marketing, lá do início dos anos 1910, 1915, né, com a primeira onda do marketing 1.0 totalmente voltado para produto, quando surge o Ford, quando surge o Sloan, né? Alfred Sloan, da GM, e vai passando para 2.0 com foco em marketing, depois foco em pessoas, depois foco na interação, que é o que a gente vive hoje. Então, as métricas ao longo do tempo, né? Ele tem esse direcionamento do dado, né? Para a compreensão dos resultados, de desempenho. Então, nesse gráfico aqui do que o Pupo nos mostra, né?
ele mostra o mapeamento das principais métricas de marketing ao longo do tempo, né? Todas essas que a gente está vendo aqui, ó, market share, qualidade percebida, fidelização, rentabilidade, não é coisa muito nova, né? Preço relativo, valor atual, potential lifetime value do cliente, né? O LTV que a gente tem usado, isso daqui tem feito cada vez mais sentido, né? Então, ela continua sendo utilizada, né? Ela também está em transformação, de uma rápida, profunda, mas só essas métricas já não basta mais. E, pessoal, só um alerta, quando eu falo de marketing, eu não estou falando do marketing na visão que as empresas, a gente até vai falar isso daqui a pouco, do marketing como comunicação puramente. Mas estou falando do marketing estratégico que envolve todas as áreas da organização. É o marketing que está falando de produto, da distribuição, está falando do atendimento, está falando de vendas, né? Está falando, evidentemente, de comunicação, de propaganda, mas é uma coisa um pouco mais ampla, não pode se restringir unicamente à propaganda. E esse até é o propósito, acho que o objetivo da nossa conversa hoje, né? Então, as métricas do marketing não é métrica relacionada com, sabe, page views, com visitas, com likes, com CTR, com CPC, sabe, custo por clique, coisa. É um pouco mais amplo que isso. Como nos mostra aqui, o Clark, e veja, o Clark está mostrando isso aqui, pessoal, no final dos anos 90, né? Tomar uma água aqui. Então, assim, o que ele está dizendo é que, assim, que as métricas acabam se estendendo para áreas que estão além das paredes do departamento de marketing. Mas aqui, como eu falei lá no início, né, que acaba sendo uma divisão de responsabilidade por todo mundo na organização. Então, a integração dessas atividades e das métricas passam a fazer sentido, e um sentido mais amplo e abrangente na empresa, quando a gente tem essa visão integrada do marketing com as demais atividades. Sabe, nesse momento aqui da história em que esse quadro foi composto, né, a evolução desses conceitos, né, pode ser explicada pelo resultado dessa pesquisa, que apresenta 3 temas que ele aborda em termos de mudança do pensamento do uso dessas medidas, né, que sejam essas medidas que ele chama de medidas simples de mensuração, né, que está aqui no centro, que são as medidas de saída de lucro, venda, fluxo de caixa. Opa, volta para cá. O que eu estou querendo mostrar é que, assim, ele muda para o uso de métricas mais amplas, mais integradas, né? Então, a gente está falando que nessa proposta, né, foram incorporadas ideia de como a transição dessas medidas simples acabam impactando em todas as áreas, né? Então, as métricas, por exemplo, não financeiras, né, isso permite expansão de mensuração de resultados além do marketing, né, para mensuração de entradas, sabe? Essas mensuração de entrada, como a gente vai fazer auditoria, onde a gente vai fazer, por exemplo, o marketing dirigido para o mercado, voltado para o mercado. Essa visão unidirecional que nós tínhamos, ela precisa ser incorporada num desempenho de uma visão multidimensional. E multidimensional é o quanto, por exemplo, uma métrica não financeira impacta numa métrica, num resultado financeiro, né? Como é que a gente faz uma correlação entre resultados de vendas como satisfação de clientes? Como é que a gente faz uma correlação entre volume de vendas e devoluções, e assim por diante, né? Nesse outro quadro, eu já trago 2 outros conceitos que eu acho que é importante vocês observarem, que são, primeiro, embora esteja numa ordem cronológica diferente, eu vou falar um pouco do Greenberg, né, que detalha essas métricas de uma forma de interação entre elas, né? Para ele, para o Greenberg, a teoria dessas métricas abrange 5 grandes linhas, né? Aqui o que a gente tem dito. Então, assim, essas grandes linhas, né, compõem o modelo em relação à gestão das métricas como um todo, que acaba incorporando uma forma múltipla de utilizar avaliações. Os tópicos aqui que ele aborda: valor do cliente, valor da marca, comércio eletrônico, mix das métricas em marketing, né?
e as medidas financeiras. Nessa estrutura, a métrica valor do cliente, por exemplo, ela vai se, subdividindo em temas considerados como alicerce, como base para a construção do conhecimento, né? Que são as medidas de desempenho propriamente e a de orientação para o mercado. Já o Ferris, né, em conjunto com Brandel, Pfeiffer e Rabstein, eles propõem que as métricas de marketing podem ser agrupadas de uma forma diferente dessa proposta do Greenberg, né? Com isso, eles propõem 8 grandes áreas para a área de gestão dessas métricas de marketing, que são desde das métricas relacionadas principalmente com a participação no coração, mente e mercado. E elas vão estar envoltas, né, por outras métricas que o cara de marketing, o cara de finanças, o cara de vendas tem que estar atento, tem que estar observando. Não estamos falando de margem de lucros, né? Gerenciamento de produto e portfólio, rentabilidade do cliente. Veja, a gente vai falar o seguinte, ó, estratégia de canal, estratégia de preços. Não é muito comum, dentro de uma organização, essa atividade estar intrinsecamente incorporada no marketing. Normalmente ela está em outras áreas. Métrica da mídia, da web e de marketing, ok, não é? Mas finanças. Então, o que o Ferris acaba propondo é que para atingir o consumidor, entender o consumidor, é necessário identificar e compreender o ambiente em que ele e a empresa estão inseridos. Para isso, as métricas que a gente está mostrando precisam ser ampliadas dentro do escopo que ele apresenta aqui no quadro. E veja, as áreas que ele colocam, que ele apresenta como incorporação, como integração ao marketing, está relacionado, por exemplo, com a cadeia de valor, com a cadeia de fornecedores, está relacionado com finanças, com operações. Evidentemente, a agência de propaganda já é natural, né? Então, eu espero que ao vocês olharem esse tipo de informação, né, que essa construção dessa integração de atividades de marketing, considerando as demais áreas da empresa, e a compreensão do que pode ser obtido, né, a partir dos insights que são gerados dentro desse quadro, né, que essas informações oferecem e que criem em vocês essa mesma empolgação que eu tenho, sabe, entender a gestão, né, a administração, de uma forma geral, como uma atividade integrada, dependente das métricas para a tomada de decisão. Sabe? São elas que vão ser as decisoras, muitas vezes, em momentos em que as alternativas se apresentam e você precisa tomá-las rapidamente para fazer a construção de um futuro, das estratégias, das suas ações, das atividades. Tudo isso, pessoal, que eu estou falando das métricas, para chegar até aqui. Como é que está o nosso cenário? Sabe, o marketing digital no ambiente competitivo. Agora a gente sai um pouquinho dessa estratégia mais ampla para tentar focar um pouco no dia a dia ali do marketing, né? Imagina que, assim, quais são os objetivos de transformação quando a gente está falando de um marketing digital no ambiente? Primeiro, é importante a gente ter em mente o seguinte: marketing digital, tá? Ele continua sendo responsável por pessoas, por demandas, como o marketing tradicional. O que muda, na verdade, é a plataforma. E o marketing digital, como diz o Neil Patel, ele é uma ferramenta, um conjunto de atividades para gerar resultados online e offline. Sabe? Dinheiro vivo, dinheiro de verdade. Crescimento organizacional de verdade. Então, o que a gente tem percebido nesse cenário de marketing, primeiro, né, ampliação do uso, né, criação de novas funcionalidades dentro da empresa, não apenas a comunicação, mas transformação operacional, que a gente também passa nas outras áreas, né, e observando o que está por vir. Então, a gente está olhando a transformação digital como parte também da transformação do marketing. Como eu disse lá do Goldman Sachs, a transformação digital está acelerada na maioria dos segmentos e deve continuar fazendo isso, né? O que eles chamam também de inserção em digitização, que é diferente um pouco da digitalização, né? Então, digitizar, ou seja, transformar os processos e o mindset organizacional em uma mentalidade, né, esse mindset digital, tanto na organização quanto nas pessoas. E aí eu quero dizer para vocês que, assim,
há uma ampliação clara das aplicações para as empresas, tanto das ferramentas novas que surgem todo dia. Então, todo dia tem uma ferramenta para ajudar, né? Uma metodologia nova de análise de dados, né? Uma metodologia tecnológica diferente, né? Algumas a gente já conhece amplamente, Big Data, Business Intelligence, Analytics, People Analytics, como o Marcel citou lá no início, né? Ou seja, usar os dados para compreender e melhorar o desempenho na gestão de pessoas. A gente também vai falar de data science, automação. Então, enfim, existe não infinidade, mas um número muito grande de aplicações, de metodologias, de ferramentas. Tudo isso utilizado para dotar as estruturas das organizações de inteligência, para aumentar o desempenho e gerar mais valor para os clientes. Evidentemente que também gera mais valores para o colaborador, para você que está desse lado, gerindo a empresa. Né? Então, veja, eu acho que assim, a gente tem, evidentemente, uma visão de que a transformação digital ela está incorporada diretamente no marketing digital, não há como ser diferente. Né? Acho que as pessoas estão mais preparadas para isso, a nova geração, os nativos digitais já estão com isso incorporado de uma forma bastante fluida, né? E as organizações também estão melhorando bastante. Então, estão olhando o marketing digital não só como anúncio, como banner, como inbound marketing puramente, mas como uma estratégia para ganhar mercado, como estratégia que pode integrar equipes. Então, usar o marketing digital, por exemplo, para fazer integração de equipe, né? Muito além do mercado. É um aspecto mais amplo de atuação, de possibilidade de atuação. Então, olhando aqui o que a gente tem de soluções, bom, estamos indo para o caminho, estou acelerado porque a gente tem bastante coisa para falar, né? Evidentemente aqui que eu não tenho soluções para tudo, né? Não sei se vocês vieram com a expectativa, não quero frustrá-los, né? Mas também não quero ser, sabe, irresponsável de falar, não, existem soluções para tudo. Evidentemente eu não tenho, né? E claro, cá para nós, se eu tivesse, eu estaria fazendo meu próprio IPO hoje, nesse momento tão turbulento. No entanto, o que eu posso falar aqui para vocês é que eu tenho, assim, algumas reflexões que eu gostaria de dividir com vocês, né, para que a gente compreenda como é que isso pode ser incorporado no dia a dia das organizações, né, no seu dia a dia. Então, primeiro, que eu acho importante como solução é fazer uma análise desse mindset e cultura na sua organização. Estou falando de cultura de inovação, cultura digital. E quando eu falo de inovação, não estou falando da capacidade inventiva, né? A gente tem inovação quando a gente, sabe, muda processo, muda cultura, né? Não é inventividade, é inovação na forma mais ampla e mais prática, mais pragmática que ela tem. Então, incutir essa cultura, né, na organização, sabe, a conscientização da importância de plataformas digitais, como eu disse, de ferramentas, né, tecnológicas. Mas observem, a tecnologia, a ferramenta não é um fim, ela é um meio, né? A transformação digital não se dá pela contratação, pela implementação de ferramenta, né? Se dá por esse mindset, por essa cultura digital. Então, falar em transformação, colocando planilhas para rodar, talvez não seja isso, precisa, né? É uma questão um pouco mais ampla. Então, falar com o consumidor nesse ambiente, né, vai exigir estratégias, por exemplo, de compreensão da persona. Isso eu tenho que falar bastante na aula para as pessoas, observar, conhecer o consumidor, né? Até porque ele está passando por um momento de transformação gigantesca nesse momento, né? Os clientes já não são mais como eram antes, que o futuro não era do Renato Russo, como nós falamos. Os canais também mudaram seu sentido, sua forma, né? Os produtos, muitas vezes, estão mudando a forma de ser consumido, né? E se a gente levar isso para a área de comunicação, as mídias estão sendo consumidas de forma diferente. Por exemplo, o rádio, né? As notícias estão sendo consumidas de forma diferente, a comunicação da empresa, enfim, a busca, desde os termos buscados lá no Google, quando a gente vai falar de SEO, até o modo de selecionar o que é buscado.
Então, a minha solução é observe todo esse aspecto amplo do marketing digital, envolvendo toda a organização. Né? Até porque marketing digital é prioridade para a realização de negócios, para a construção de imagem, de reputação, sabe? Vai distinguir empresas na busca por vendas, por faturamento, e aquelas que querem isso, pessoal, né? Mas se preocupam com o bem-estar social, colaboram para a melhoria da vida das pessoas, estas vão se destacar. Essas vão ter um ganho muito grande. Pensando em ferramentas e soluções, nesse momento aqui, sabe? A maioria das empresas está repensando suas prioridades, né? Do uso de soluções e, claro, do investimento nas soluções, né? Certamente também tem reavaliado a sua estratégia de comunicação. Então, falar de estratégia de investimento, por exemplo, pensando em uma mentalidade de transformação digital, além da cultura, muitas vezes vai ter que adequar o parque tecnológico, a base, as plataformas, né? Com objetivos para buscar disponibilizar recursos para a equipe e encontrar também métricas que atendam aos seus objetivos e aos objetivos da própria equipe. Então, essas estratégias de investimento, como consequência de toda a mudança, talvez seja necessário, que eu diria nesse momento aqui, vocês alguns vão querer me crucificar, eu sei disso, mas sabe, incrementar a verba de marketing digital, né, de marketing de uma forma geral, de comunicação, aqui eu estou dizendo, para aumentar a sua representatividade, porque o bolo publicitário está crescendo, né, diferentemente do que estava sendo previsto, né, a gente tem uma expectativa de haver um crescimento grande, né? Quer dizer, mais competição vai acontecer e a empresa, para se mostrar, vai ter que aparecer para o consumidor, né? De uma forma geral. Talvez ganhando espaço, melhorando suas operações internas, né? A sua gestão de negócio, buscar, sei lá, promover o crescimento, principalmente calcado na identificação com o consumidor e com a equipe. Sabe, olhar a capacidade de identificar e desenvolver a oportunidade. Por fim, aqui nesse quadro, eu acho que assim, é fundamental nesse momento em que a gente está tendo esse distanciamento social, distanciamento do cliente, é buscar ampliar o relacionamento, a consistência no relacionamento. E aqui tem uma coisa que eu acho fundamental. Praticar, eu chamo de praticar a missão da marca. Sabe, ver o propósito. Ela está muito além de vender, de busca do lucro propriamente. Então, unir as pessoas para um mundo melhor. Sabe, foi a visão da Ambev aqui, que lá em março, não sei se vocês vão recordar disso, ela anunciou que tinha alterado a linha de produção para fabricar álcool gel, né? Para doar para os governos, eu acho que de São Paulo, Rio e, se eu não me engano, Brasília também, né? Então, no momento que todo mundo precisa de ajuda, as empresas têm que se mostrar o seu propósito, né? Praticar, sabe, a humanidade pode ser diferencial competitivo. A gente faz porque é importante para o mercado, importante para as pessoas, mas porque também valoriza o propósito da empresa, da marca. Então, quando a gente fala de recomendação aqui, estou dizendo assim, garantam a reputação, sabe, a imagem. É o momento de trazer o propósito para o ambiente digital, para o ambiente interno, para todo mundo. Ou seja, fazendo aquela pergunta para os clientes, para a própria equipe. Em que a nossa empresa, a nossa marca pode contribuir? Dar aquela dose diária de humanidade, né? E, claro, falando aqui, manter os quadros, sabe? Se esforçar para manter os talentos, dar suporte para a equipe. Talvez, acho que seja uma das melhores maneiras também de receber a retribuição, receber apoio, né? O fato que eu tenho percebido é que não há melhor momento, pessoal, do que para a marca ser humana, mostrar-se humana, né? Mostrar-se real e autêntica. Acho que não tem um momento melhor do que agora, de mostrar isso para promover principalmente o engajamento. E quando eu falo de engajamento, eu não estou falando assim, vamos falar sobre o que todo mundo está falando.
Pera, não é isso. Engajar significa outra coisa, significa criar relacionamento, relacionamento duradouro, se possível, com o público, com as pessoas, né? Isso se faz falando sobre o que você sabe, sobre o que a marca sabe, sobre as soluções que ela oferece, sobre o propósito dela, sobre as bandeiras que ela defende. Então, conteúdos assim vão gerar muito mais credibilidade, muito mais autoridade, são fatores fundamentais para a reputação. É importante manter o foco aqui e decidir sempre com base em informações. Eu falo aqui, sabe, medir, testar, monitorar, ficar atento, olhos e ouvidos abertos para o que está acontecendo no mercado, mas também ficar de olhos e ouvidos abertos para o que está acontecendo dentro da organização, né? A interação entre o ambiente interno e externo precisa estar em sintonia. Em termos de investimento, eu estava vendo o estudo da Kantar, ele diz o seguinte: as marcas que investem em momentos de crise crescem até 5 vezes mais do que as que não investem. Então, você pode dizer o seguinte: pô, mas nós não temos recurso para investir agora. Ok, mas tenham em mente que as marcas que se comunicam de maneira estruturada, elas voltam mais forte. Então, não precisa, talvez, de um investimento muito alto, mas crie canais, um plano, uma plataforma de comunicação que permita que a marca fique em contato com seus clientes, que fique em evidência, né? Em termos de liderança, eu acho que os líderes, a marca líder deve se posicionar, mas, sobretudo, vocês, como gestores, devem se posicionar. Sabe, foca no posicionamento, desculpa. As marcas precisam se mostrar cada vez mais relevantes, mais responsáveis, mais idôneas. Agora, também não dá para fugir da identidade. Então, criar marca forte precisa ter uma identidade bem estruturada, sabe? Isso pode parecer tão ou mais importante do que simplesmente se preocupar com solidez financeira. Isso também é importante. Não estou dizendo que não é, por favor, não entendam desse jeito. Mas existem outros aspectos que o marketing, de uma forma geral, precisa ajudar a preservar. Então, o que a gente recomenda é que, assim, interagir é importante, sabe? Participar da vida das pessoas internamente, dos seus clientes, fora da comunidade, se apropriar dos benefícios que essa tecnologia, que a transformação digital tem proporcionado, para aplicar no marketing digital com a finalidade de gerar valor, engajamento, relacionamento e, sobretudo, promover a transformação que a sociedade espera da marca, né? A sociedade espera isso, na verdade. Então, pessoal, olha, alguns pontos importantes aqui agora, a minha recomendação final, eu prometo, sabe? Busque os equilíbrios nas ações, sabe? Na vida dos negócios, na vida das pessoas, dos seus colaboradores, dos clientes. Não esqueçam da atenção ao cliente. O cliente precisa ser amparado agora, precisa estar protegido, né? Olhar a comunicação de uma forma sistêmica, que integre as outras atividades. Por exemplo, se vai fazer uma campanha, vamos lá, vamos integrar o pessoal de vendas, vamos olhar o pessoal de venda, o pessoal do atendimento. Todo mundo precisa ter o mesmo discurso, a mesma ação. Discurso e ação, sabe? Eles precisam estar alinhados com aquele propósito e precisam ser mantidos nesse momento. Então, use de uma forma ampla as ferramentas digitais, até porque, cá entre nós, elas são mais baratas de ser incorporadas, né? Então não dá para a gente fazer isso. Se tiver um programa para implantação de projetos digitais, de marketing digital, acelera, porque o mundo não está parado, né? A gente viu ali, o mundo é VUCA, é rápido e a gente precisa se posicionar. Tome decisões com base no que você mensura. Se você não mensura, metrifique aquilo que você precisa mensurar. Comece a fazer isso, comece a testar, né? O mercado está demandando celeridade, está demandando assertividade e, sobretudo, demanda colaboração da empresa. Então, para finalizar, eu gostaria que você não esquecesse assim: as estratégias de marketing começam com os objetivos mais claros. Então, precisa ter os objetivos. No planejamento, o objetivo é aquilo onde a gente quer chegar. Então, acompanhar o progresso em direção às metas que vão ser estabelecidas requer seleção de métricas que permitam, né, um processo de marketing mais inteligente, mais abrangente a toda a organização, para que ela seja, na verdade,
o farol que vai iluminar aí o caminho futuro. Então, se eu pudesse fazer uma definição de metas e métricas, eu diria que, sabe, a definição de metas, desculpa, e as métricas, elas precisam primeiro andar de mão dadas, as duas estão juntas. Ou seja, se as métricas vão ser o seu destino, o objetivo vai ser o seu destino, as métricas são os marcos, né? Elas vão sempre ajudá-los a que você perceba se você está no caminho certo, se está progredindo como esperado, como o que demanda, né? E se você está progredindo também em direção aos seus objetivos. Agora, ela vai te ajudar a aclarar onde as coisas estão indo mal. Vai te ajudar a entender o que para que você possa corrigir e voltar aos trilhos. Então, pessoal, é medir para gerenciar, gerenciar para crescer. Eu queria dizer para vocês assim que o futuro não é tão assustador. Eu gosto muito dos Jetsons, né? Minha geração talvez goste muito do Jetson. E tem muita novidade que já estavam sendo anunciadas lá em 1960, na década de 60. Olha lá o smartwatch, sabe, as videochamadas, sabe, esteira rolante, pessoal, bronzeamento, esteira para cachorro, assistente, tudo aquilo que a gente via, que era assim, nossa, é um futurismo, uma coisa, está aí no nosso dia a dia. No dia a dia. Para quem assistiu Minority Report, por exemplo, que é um filme de ficção, ele foi construído por futurologistas, né? Por pessoas que estudam o futuro, né? Não fazem, né? Não é bola de cristal, mas que conduzem para onde a tecnologia está evoluindo, para onde as empresas devem acompanhar. Então, se eu puder falar com vocês sobre isso, esse era o que eu tinha para falar. Quero agradecer imensamente a todos vocês que estão nos ouvindo agora, agradecer ao Marcel que está me acompanhando e pela paciência de estar ouvindo também. Quero agradecer de verdade, recomendar que vocês continuem usando máscara, não importa o seu credo, nada, né? Importante agora é respeito ao próximo, é respeito às pessoas e se proteger. Eu acho que eu cumpri o meu horário aqui, eu fiquei monitorando, acho que eu estou no time, certo? Tá certo, professor. E a gente já tem algumas perguntas para você responder aqui quanto ao seu tópico, tá pronto? Opa, vamos lá. Olha só, primeira pergunta. Quais são as particularidades do marketing integrado como estratégia e para que ele serve? Como é que é a pergunta? Pode repetir, por favor? Quais são as particularidades do marketing integrado como estratégia e para que ele serve? Pô, pergunta boa essa, hein, Marcelo? Foi você que fez essa. Estou brincando, vamos lá. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu acho que assim, importante observar quais são as particularidades do marketing integrado é que são ações ou atividades que não devem estar restritas ao departamento de marketing, né? Ou seja, a gente precisa combinar as diferentes ferramentas, sabe, do marketing com as ferramentas também de outras áreas. Acho que seria importante ter a integração da equipe de atendimento, por exemplo, com a logística. Imagina que você compra um produto e você espera que esse produto chegue. O cliente vai reclamar, não com a logística, mas com o pessoal do atendimento. Então, ter essa comunicação integrada, até para fazer as propostas de campanhas, né? Tem que ser dessa forma. Imagina aí, nós estamos chegando aqui, nós estamos em setembro, daqui a pouco a gente chega em novembro e tem Black Friday. Sabe, campanhas de varejo assim, assustadora. Se não a estratégia do marketing para venda não estiver alinhada com a estratégia de logística, o valor da marca vai lá para trás por conta das reclamações dos clientes. Então, quando a gente faz essa estruturação integrada, a gente garante que a unidade entre diversos departamentos permitam um alcance melhor das estratégias, das ações de preservação de marca, de valorização e assim por diante. Então, por exemplo, falando só desse exemplo, quando a gente tem um envolvimento multicanal, né, a empresa acaba, quando ela tem esse marketing totalmente integrado, ela tem a capacidade de uma visão, né, integrada dos consumidores, do pedido à entrega, ao uso, ao descarte.
Então, essa integração melhora não só os pontos de contato com o cliente, mas ajuda a detectar oportunidade de negócio, né? Então, para isso serve a estratégia integrada, né? Para descobrir até estratégias futuras. Ok, legal, professor. E como ter sucesso na integração dessas atividades? Quais seriam os passos que seriam importantes para isso? Bom, essa é a pergunta de quase de 1 milhão, né? Vamos lá. Para ter sucesso, acho que assim, primeiro precisa ter o que eu falei para você, esse mindset, né? Essa visão de integração da cultura digital, da integração dos processos, ter fluidez entre os departamentos, né? Sabe, é uma gestão, eu costumo dizer o seguinte, uma gestão sem paredes, em que a área de marketing vai falar com a área de logística, que vai falar com a área de produto, que vai falar com atendimento, vai falar com vendas, vai falar com financeiro. Então você fala, peraí, marketing financeiro tem sempre alguns atritos, é uma zona perigosa, uma faixa de Gaza da empresa. Não, então você precisa minimizar essa faixa de Gaza, né? Então, como ter sucesso? Envolver as pessoas nas decisões, auxiliá-las a fazer parte das estratégias. Então, esse é o primeiro ponto para você não ter resistências internas, né? Então, aquelas pessoas que é responsável por uma atividade, observar no final das contas o quanto impacta aquilo que ele está fazendo nas atividades dos demais lá para frente. Porque às vezes é muito comum uma área fazer uma atividade e fez assim, ó, finalizei, não sei o que acontece depois. Sabe, você está numa linha de montagem, você apertou o parafuso, ok. Apertou o parafuso, foi para a próxima posição na linha de montagem, seu problema está resolvido. Não, não está. Então, todo mundo é responsável pelo começo, pelo meio, pelo fim das estratégias. Se o cliente estiver insatisfeito, não importa se o problema foi um mau atendimento, se foi uma insatisfação com o produto, se foi uma insatisfação com o pagamento, ela é satisfação com a empresa. Então, para ter sucesso, todo mundo precisa ter essa mentalidade integrada. Todo mundo está defendendo o mesmo, no final das contas, estão defendendo os mesmos interesses. Ok, legal. Agora, olha só. A métrica para muitos projetos em qualquer empresa é o parâmetro financeiro, quanto vai ter de retorno para a empresa. E aqui tem uma pergunta. Existem métricas melhores para implantar o marketing na empresa e melhorar a tomada de decisão? Quais seriam essas métricas? Então, Marcel, o que eu observo é o seguinte, não existe a melhor métrica, né? Existe aquela que, na verdade, acaba sendo a mais adequada à característica da própria organização. Então, muitas vezes você vai falar, o ROI, como é que eu meço? Existe uma técnica, né? Uma metodologia para medir o ROI, mas dependendo do interesse, as empresas medem de formas diferentes. Então, o primeiro ponto que eu acho que é necessário para você definir quais são as importantes é qual é o seu objetivo, qual é o objetivo da organização, o que ela espera. Se ela espera retorno, as métricas vão ter que ser financeira. Mas veja, a métrica financeira, muitas vezes, ela tem uma visão de curto prazo. Então, qual é a outra métrica que talvez não seja financeira, mas que possa auxiliar a tomada de decisão? Quando eu estou dizendo isso, eu imagino o seguinte, a gente tem uma métrica que é financeira, volume de venda. Fizemos uma campanha, eu quero saber qual é o ROI dessa campanha. Ou seja, quanto me dá de retorno, quanto dá para a empresa o retorno para cada real investido nessa campanha. Maravilha, a gente pode fazer uma ligação direta, investir R$1, vendemos R$10, certo? Bacana. Mas tem outros fatores que precisam ser medidos. Não só vendas, mas a satisfação com a venda, satisfação com o produto, a capacidade ou a probabilidade do cliente indicar. Então, tem estudos para isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, o NPS, né? O Net Promoter Score, ele está associado com a probabilidade ou a intenção de um cliente te indicar para outro cliente, indicar a empresa. Essa é uma métrica importante, ela não é puramente financeira. Então, todos os aspectos relacionados com marca precisam estar na conta. Então, não dá para a gente pegar unicamente uma métrica financeira ou outra. É olhar para a empresa, ver qual a capacidade que ela tem de absorver essas métricas,
de acompanhar. E é muito comum também observar nas empresas o seguinte: vamos colocar métrica, porque métrica é tudo. Mas a gente não precisa medir tudo, a gente vai medir aquilo que é importante. Ponto. Senão você vai despender esforços numa medição que talvez não vai trazer resultado. Então, observe o que é o objetivo, observe o que você pretende como estratégia e, a partir daí, defina suas métricas, defina suas metas, os seus KPIs e assim por diante. Então, não tem uma resposta única para assim, use essa que vai dar certo. Não sei, depende novamente da estratégia. Ok, legal. Agora, voltando a esse tópico que você falou um pouco mais agora no final da sua apresentação, a respeito de marca forte. Tem uma pergunta interessante aqui. Quais são os passos iniciais para a criação de uma marca forte, principalmente no cenário digital, e seus desafios, onde as tendências são direcionadas para indivíduos que talvez não tenham até consumido os produtos da empresa? Vamos lá, para qualquer marca, para que ela se estabeleça, primeiro, ela tem que ter um posicionamento claro. Né? Então, a gente está falando de posicionamento de mercado, posicionamento de marca, as duas coisas. Então, primeiro o que ela faz, quais são os seus diferenciais, quais são os seus pontos positivos, como é que o consumidor precisa perceber. Né? Aí você vai criando esse posicionamento. É extremamente importante olhar para o público-alvo. Porque quando a gente falou de persona lá no comecinho, é isso. Quem são as pessoas que vão se relacionar com esse produto, com essa marca? Então, veja, se você está falando de uma marca de produtos para jovens, você vai ter que usar uma linguagem jovem, você vai ter que usar cores com essa característica, uma comunicação para isso, para você começar a criar essa conexão com o público-alvo que vai estabelecer esse relacionamento e esse reconhecimento da marca. Então, esse é o ponto de partida. Entender qual é o posicionamento, qual é o público-alvo, quais são os benefícios que você entrega, qual é o valor que entrega, né, para o consumidor. E, por fim, qual é o propósito da marca. Então, se você pegar marcas gigantescas no mundo todo, elas não estão relacionadas puramente com a funcionalidade. Né? Outro dia nós estávamos discutindo a questão, por exemplo, do Red Bull. O Red Bull vende um produto que é quase um commodity, que é um energético. Mas não é isso que ele vende, sabe, um estilo de vida, qualidade de vida, outros aspectos que estão associados à marca, relacionado, por exemplo, com esportes radicais, com esporte de desempenho, que não tem a ver com o produto diretamente. Então, quando a pessoa pensa, talvez, nessa marca, ele não está pensando no energético. Ele está pensando em todos um conjunto amplo de aspectos que fazem com que ele tenha uma conexão com ela. Né? Coca-Cola não fala de xarope, de refrigerante, fala de abrir felicidade. E assim por diante. Então, a marca ela é construída reforçando esse posicionamento, esses benefícios entregues, esses diferenciais entregues. Ou seja, qual é o problema que a marca resolve para mim? E como é que ela tem que ser percebida? Ok, legal. Agora uma pergunta voltando à mensuração de resultados de marketing. Eu sempre ouvi que é impossível medir os resultados em marketing. Como fazer para ter melhores formas de saber o que aconteceu com o dinheiro investido? Eu não sei quem fez essa pergunta, mas vou responder de uma forma interessante. Em 1940, John Wanamaker foi um executivo de vendas, o cara criou um modelo de vendas que a gente conhece hoje nas lojas, né? Na cidade de Filadélfia, lá na Filadélfia, desculpa. E ele tinha uma frase que ele dizia que a gente usa hoje, né? Alguns atribuem até outras pessoas, mas toda a literatura que eu vejo é o John Wanamaker que diz. Ele faz o seguinte: 50% de tudo que eu invisto em marketing, em propaganda, não em marketing, em propaganda, é desperdiçado. Legal. Quando eu falo isso em sala, é comum falar, então vamos cortar 50%. Mas e se você cortar os 50% errado? Não é simples medir propaganda, tá? Marketing é mais simples, né? Porque marketing está relacionado com toda a estratégia de negócio. A propaganda está relacionada com veículos, que nem sempre você tem todas as mensurações. Por exemplo, rádio, por exemplo, TV, que a gente mede por agrupamento, né? Então, o que eu recomendaria é que, primeiro,
observasse uma questão que cada vez mais a indústria da propaganda ou da comunicação tem observado, que a gente chama como atribuição, né? Atribuição da TV, atribuição à rádio. É muito comum as empresas fazerem as métricas, fazerem o ROI no último clique, a gente chama. Quando o cara já chegou no ponto de venda. Mas a gente não consegue mensurar qual foi o primeiro contato que ele teve com a marca ou que despertou o interesse de ele procurar pelo produto ou pela marca. Então, quando o cidadão lá, o indivíduo, chega no Google e digita sapato de camurça da marca tal, por exemplo, ele teve algum insight anterior para que ele fosse buscar isso, para buscar essa marca. Então, para medir melhor, é importante consultar esse consumidor para saber onde é que ele viu a comunicação. Ela que vai dar o resultado. Existem várias técnicas para isso, né? No marketing digital, isso é extremamente tranquilo, porque você faz todo o track de campanha, marca cada uma das peças, tal, você sabe onde o cara clicou, que hora clicou, para onde ele foi, o que ele fez, né? Você vai usar o seu retargeting, o seu remarketing para atrair esse cara de volta. Tudo isso é mensurável. Mas outras ações, talvez não. Quando você faz uma campanha institucional, como a gente tem visto muito na TV, né? Para quem está assistindo TV, os bancos não estão vendendo produtos muito, estão vendendo soluções, estão vendendo outras coisas para valorizar a marca. Porque no final do dia, no final das contas, a marca hoje é o principal ativo intangível das organizações. Então vai ter ações que você vai conseguir medir na plenitude e vai ter ações que você vai ter que supor resultados, né? Ou, no melhor dos mundos, fazer os resultados por agrupamentos. Então isso pode ajudar. Agora, existem ferramentas para medir tudo, então é só ficar atento que dá para fazer sim, tá? Alguma coisa você não vai conseguir medir? Pode ser, né? Mas boa parte disso vai com tranquilidade. Ok, beleza. Professor, nosso horário chegou ao fim. O senhor gostaria de fazer comentários finais? Na verdade, eu quero agradecer ao pessoal que está aí conosco até agora, te agradecer pela apresentação, pelo apoio, agradecer a toda a equipe do Proced, né, que tem nos apoiado, dado essas oportunidades, novamente, a própria FIA, né, que nos permite esse ambiente bacana, essas oportunidades todas. Dar os parabéns a todo mundo que participou, agradecer pelas perguntas, pelo envolvimento, e que eu estou à disposição de vocês. Sabe alguma coisa? Estamos aqui. Agradecer pelas aulas nos cursos que são fantásticos, né? Os cursos do Proced. Nós estamos falando aqui de transformação digital, nós estamos falando de evolução, nós estamos falando de gestão exponencial nas organizações. E é disso aí que a gente está, né, tratando no nosso dia a dia, nos cursos do Proced. Então, muito obrigado. Mais agradecer do que comentar. Ok. Agradecemos a participação das senhoras e senhores neste webinar da série Gestão Empresarial, Práticas e Resultados. Agradecemos as seguintes instituições pelo apoio: a ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados; a ABROS, Associação Brasileira de Lojistas Satélites; a CSP, Associação Comercial de São Paulo Distrital Sudeste; e Rotary de São Paulo Saúde. Obrigado, professor Roberto Alonso, pelos conhecimentos compartilhados neste webinar. Agradecemos também a equipe de apoio da FIA Proced, que possibilitou a realização deste evento. Na próxima quarta-feira, trataremos do tema Critérios Ambiental, Social e de Governança, ASG, Onda Passageira ou Tendência para Ficar, com o professor Israel Aron Zilberman. Lembramos às senhoras e senhores que, assim como em eventos anteriores, este webinar poderá ser revisto no canal de YouTube da FIA, Fundação Instituto de Administração. Uma boa noite a todos e até a próxima.